Ela é humana e vive em um mundo dividido entre seres humanos e criaturas mágicas. Há muito tempo atrás, esses seres humanos eram escravizados por essas criaturas, até que eles não aguentaram mais e resolveram travar uma guerra em busca da sua liberdade. E depois de ter tantas perdas, tanto de um lado quanto do outro, eles resolveram criar um tratado. Nesse tratado seria construída uma muralha e de um lado viveriam os seres humanos, do outro as criaturas mágicas, e uma poderia interferir no território do outro para manter assim a regra principal do tratado. Ela é filha caçula de um mercador falido. O pai perdeu toda a fortuna que eles tinham e eles precisaram se mudar para uma casinha em que era bem humilde e eles acabaram vivendo nessa miséria a ponto de às vezes não ter um alimento em casa. Alguns homens foram até a casa deles para cobrar dívidas e o pai, sem ter dinheiro para pagar, eles acabaram machucando a perna dele de uma maneira permanente. Mas o que não impedia ele de trabalhar em alguma coisa em que não fosse prejudicá-lo mais ainda e ajudaria a alimentar essa família. Mas ele não faz isso, as irmãs mais velhas dela também não fazem isso, não tem uma iniciativa nenhuma, e ela, mesmo caçula, aprende a caçar para poder alimentar a sua família. Ela conseguia caçar a maioria das vezes animais pequenos, até que um dia ela avista um lobo enorme e ela não acredita no que está vendo, porque ela teria ali alimento para a família dela por semanas. Então ela tira uma flecha e acaba matando esse animal gigante. E ela acha muito estranho porque o olhar dele para ela era como se ele não tivesse intenção nenhuma de atacá-la e também não teria medo se caso ela atacasse ele. Ela leva esse animal enorme para casa, junto com outras caças menores, e a família fica também muito feliz por ela ter conseguido, né, aquele animal que daria um alimento, um sustento para eles por um tempo. Ela então tira essa pele desse animal e vai, né, para o mercado no outro dia para trocar por alimentos ou vender também para ela poder comprar alimentos para a família. E as irmãs resolvem ir juntos, só que ela já sabe que as irmãs acabam comprando coisas supérfluas. Elas veem uma moeda, elas já querem comprar uma coisa que não é comida. Mas ela acaba não falando muito para não acabar tendo uma discussão, já que as irmãs eram bem divididas em relação a ela ficava de um lado, as irmãs do outro. Então ela vai, consegue vender, volta para casa com algumas moedas. Porém, ela tem uma surpresa. Em uma noite, uma criatura enorme invade a casa deles e exige que seja entregue a ele a pessoa que matou aquele lobo. Ela então resolve, né, se pronunciar e fala que foi ela que fez aquilo, que a punição teria que ser sobre ela e não sobre a família, que a família não tinha nada a ver com isso. Então, o lobo exige que ela atravesse a muralha com ele e viva lá do outro lado até a morte dela. Então, para proteger sua família novamente, ela resolve ir com essa criatura. Então, ela vai com ele para o outro lado da muralha e lá ela descobre que a cidade de Pritcham, que era a cidade dessas criaturas mágicas, possui algumas cortes, é dividido entre cortes. E ela acaba indo parar com essa criatura na corte primaveril. Chegando lá, ela, claro, que quer tentar fugir de lá, ela acaba tramando alguns planos, acaba tentando algumas vezes, porém, sem sucesso. E lá ela acaba descobrindo que tudo que os humanos sabem a respeito dos féricos não é exatamente aquilo que acontece e que eles não são as piores criaturas que existem do outro lado da muralha. Chegando lá, ela também tem uma surpresa enorme, que aquela criatura acaba se tornando uma pessoa normal, porém com máscaras, sim, máscaras aquelas de baile mesmo. E ela acaba também conhecendo o Lucien, que é o emissário, né, e a pessoa mais próxima daquela fera que se transformou em um humano normal, que era o grão-senhor daquela corte. Ou seja, ele que comandava tudo por ali, e ele era a pessoa mais poderosa daquela corte primaveril. Ela com o tempo descobre que as outras cortes também têm seus grãos-senhores, que também cada um cuida da sua corte, porém quando eles têm que ter alguma coisa ali, alguma votação, alguma conversa a respeito do geral, eles acabam, né, convocando todos os grãos-senhores dessas cortes para poderem fazer uma reunião. E não era só o grão-senhor que usava uma máscara, o Lucien também usava, e todos os serviçais e todas as pessoas ali daquela corte usavam máscaras de festa
Ela tenta, né, com o tempo entender um pouco o que que acontece ali, por que que eles têm aquela máscara, mas ninguém abre o jogo de verdade para ela, o que acaba tornando ela com mais vontade ainda, né, de saber, e também ela acaba perguntando o que que ela poderia fazer para ajudar, né, aquelas criaturas que estavam com aquelas máscaras presas no rosto deles. Ela tenta se aproximar de Lúthien, se oferecendo para ir com ele cavalgar, caçar, quando ele ia, né, perto das muralhas, fazer tipo uma varredura, algo assim. Só que ele também não falava muita coisa para ela, porque ele achava que ela era uma humana burra, estúpida, e que matou, sim, matou um lobo, que era uma criatura daquela corte. Ela acaba ficando sem graça, mas como ela poderia saber que aquela criatura pertencia ao lado, né, das criaturas mágicas e não um lobo, por mais que fosse grande, um lobo comum, um lobo normal. Com o tempo, ele acaba gostando um pouco dela, assim, a respeito de ter uma amizade com ela. E ela acaba também, além de ter uma amizade com o Lúthien, acaba se aproximando do grão-senhor da corte primaveril. E ela acaba descobrindo também que aquelas máscaras são recorrentes de uma maldição que foi lançada em cima de toda a corte primaveril. Só que eles não entraram em muitos detalhes do porquê, de quem foi, só que ela só ouvia também falarem dela, ela para lá, ela para cá. Uma pessoa muito má acabou aparecendo ali, uma criatura mágica também, acabou aparecendo na mansão e eles tentaram com magia, o Grão-Senhor e o Lúthien tentaram com magia esconder ela. Só que essa criatura também era um Grão-Senhor de uma corte e ele acabou descobrindo que eles estavam escondendo ela ali, que ela era uma humana. Então ela acaba ouvindo um pouco da conversa e ele começa a fazer umas ameaças, dizendo que ela virá buscar vocês em breve, ela fará isso com vocês, e ela fica tipo, quem é ela, né? Eu quero saber e tal. Só que o Grão-Senhor acaba dizendo para ela que ela precisa ir embora, que ela estava correndo perigo. E ela acaba mandando, né, ela para casa do pai novamente, das irmãs. Só que ela acaba descobrindo que aconteceu uma coisa ali naquela aldeia deles, né? E ela diz que ela precisa voltar imediatamente e ela precisa avisar o Grão-Senhor e o Lúthien de que aquilo aconteceu e que talvez os humanos e eles também, além de eles estarem em perigo, óbvio, por causa da maldição, os humanos também estariam em perigo. E ela volta, ela consegue chegar até esse outro lado, né, da muralha. Depois de muito insistir para Alice, ela acaba contando, né, tudo o que aconteceu, quem era aquela mulher má que lançou aquela maldição, quais os termos daquela maldição, por que foi lançada, contou tudo para ela, contou que tinha uma coisa também que quebraria a maldição caso acontecesse. Então ela acaba descobrindo que aquela passagem daquele lobo para outro lado e ele ter deixado ela atirar aquela flecha, né, nele, tinha um porquê. E ela acaba fazendo, né, uma coisa que vai custar a vida dela. E essa é a história do livro Cortes de Espinhos e Rosas, que eu estou lendo e que eu falei que eu gostei muito desse livro aqui. Espero que o segundo seja tão bom. E essa história que eu contei é da Feire, que é a humana, e do Tanlin, que é o grão-senhor da corte primaveril. Indico para vocês a leitura, caso vocês queiram saber mais outras coisinhas que aconteceram e o que acontece depois que ela descobre qual a maldição, por que foi lançada e quem é aquela mulher má. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.